Eu sou Maria, aquela que é louca por literatura e adora falar de escritoras. Hoje eu vou falar para vocês de um livro que tem uma história interessante comigo. A primeira vez que eu o li, eu não o li, eu li esta simplificação aqui, que a nossa professora havia passado quando eu fazia meu curso de letras, em 1982, meu último semestre do curso. É muito interessante porque a minha graduação foi em letras, literatura de língua inglesa e portuguesa, né? Língua inglesa e portuguesa, mas eu li pouquíssimos livros em inglês e os que li foram simplificações nesse estilo. Olha o tamanho, o livro tem mais de 500 páginas e este aqui acho que nem chega a 100. Porque nós tínhamos uma professora que não confiava na nossa competência para ler livros originais complexos em língua inglesa, tá? Minha opinião, pode não ter sido isso. Então, o nome deste livro é O Moinho à Beira do Rio, ou O Moinho à Beira do Rio Floss, que é o nome do rio, tá? E eu começo fazendo uma pergunta. A história de Meg Tulliver, que é a personagem principal, continua atual? Vou começar falando primeiro da autora, né, que eu acho que faz mais sentido a gente se situar quem é a autora de The Mill on the Floss, O Moinho à Beira do Rio Floss. Quando eu ouvi a primeira vez o nome dela, eu jurava que era mais um dos muitos escritores britânicos dos quais a gente ia falar. George Eliot, um nome masculino. Então, para mim, era um homem. Aí a professora nos explicou que não, que era uma mulher chamada Mary Ann Evans, que quando ela começou a publicar com o próprio nome, mas não romances, né? Ela já era muito conhecida como autodidata, né? Porque ela já contribuía muito com um review, com um jornal chamado Westminster Review, mas ela não recebeu educação universitária, eu acho que isso é importante mencionar, porque naquela época realmente as mulheres não tinham muito acesso à educação, mas ela era uma autodidata, lia muito e aprendeu muito. Mas quando ela começou a pensar em publicar romances, textos mais longos, ela não quis publicar com o próprio nome, porque na época era muito comum que se entendesse que os livros publicados por mulheres eram literatura mais fraca, eram livros mais bobos, eram narrativas mais simples. Então, ela optou por publicar com um nome masculino. E eu acho que ela fez muito bem nesse sentido, porque o livro alcançou um número muito maior de leitores, né? Considerando que publicar com o nome masculino facilitava a publicação, a divulgação, a comercialização e, evidentemente, atraía muito mais leitores do que se ela continuasse publicando com o nome feminino, né, com o seu próprio nome. Claro que hoje, né, todo mundo sabe quem é Mary Ann Evans, mas o nome George Eliot continua na capa dos livros, eu acho isso interessantíssimo, tá? Esses romances dela abordam temas extremamente complexos, que vão entre o desejo individual e o dever moral, e principalmente as limitações impostas às mulheres naquela sociedade vitoriana. Ela publicou em 1860, então, bem no auge da Idade Vitoriana, do auge do Império Britânico, né? Lembrando que o Império Britânico dizia-se que o sol não se punha, né, no Império Britânico, o maior império já existente em termos de terras não contínuas, e ela viveu bem nesse período. E ela morava no campo, então muito da vivência dela vai para os livros dela. The Mill on the Floss, Silas Maynard, Middlemarch, são livros que se passam no campo, escritos por ela. Middlemarch, inclusive, é considerado um marco na literatura britânica da época, tá? E é nesse contexto, claro, que ela vai publicar O Moinho à Beira do Rio. Aí eu vou fazer novamente uma pergunta, que eu já fiz bem no início, né? Será que ainda é atual pensar em Meg Tulliver, que é a protagonista desse livro? Eu faço outra pergunta. O que acontece quando mulheres inteligentes nascem em um mundo que não está preparado para elas? Tá? O que acontece quando uma criança é curiosa, mas é mulher, é menina, é super inteligente, sabe mais matemática que o irmão, mas é uma menina? Né? O que acontece? Como é que a sociedade encara estas meninas? Bom, para entender, não podemos nos esquecer que é período da Idade Vitoriana. Eu já falei isso, mas eu vou repetir mais um pouquinho. Uma época de profundas transformações econômicas e sociais. A Revolução Industrial vai afetar toda a vida cotidiana, né? A classe média vai ganhando muita força e os valores ligados ao trabalho, à respeitabilidade e à moral ficam cada vez mais rígidos. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu lembro que era um país regido por uma mulher,
a Rainha Vitória, e foi o momento talvez mais conservador do Reino Unido, o momento em que a Rainha Vitória foi a governante. A rainha, nós sabemos que quem de fato governava já era o parlamento, mas é uma sociedade muito, muito conservadora. E é nesse ambiente que vai surgir essa narrativa, e é nesse ambiente que vai surgir essas personagens das quais eu vou falar agora. Porque eu não vou falar da história, eu não vou contar o que é The Mill on the Floss, o Moinho à beira do rio. Eu vou falar de 3 elementos importantíssimos, 2 personagens e o próprio moinho, começando com Maggie Tulliver, não só a protagonista, minha heroína, eu gosto muito dessa personagem. Extremamente inteligente, perspicaz, curiosa, lê muito, pergunta muito. É aquela menina que quer conhecer o mundo e que quer vivenciar este mundo, que é independente, que não quer ficar dependendo nem de pai, nem de irmão, nem de marido. Mas ela nasce na época errada, eu diria, né? Ela nasce numa época em que aquilo era muito mal visto, ou as pessoas não encaravam com muita naturalidade essa garota tão inteligente. O pai se preocupava, né, enquanto ele ainda era vivo, com quem ele conseguiria casá-la, por ela ser inteligente demais. Porque ele percebia que ela ia ter dificuldade nesse campo. E assim, ela sempre tem esse viés de que ela, ao mesmo tempo também que ela é muito inteligente e ela é muito curiosa, curiosidade insaciável praticamente, ela quer saber de tudo, ela lê tudo que chega ao alcance dela, ela pergunta para as pessoas o que está acontecendo, isso enquanto ainda é criança. À medida que ela vai entrando na adolescência, vai se tornando uma mulher mais madura, ela vai deixando de perguntar tanto, mas ela não deixa de observar o que está se passando ao redor dela e no mundo, né? Mas o que é que vai acontecer? Ela é tratada como alguém que tem que ser o tempo todo controlada, tem que ser o tempo todo observada e corrigida. O próprio irmão, né, que ela era alucinada por esse irmão, ela amava profundamente o pai e o irmão, eram os 2 homens mais importantes da vida dela, e continuaram a ser mesmo depois dela adulta, mesmo o pai já tendo falecido. O próprio irmão diz que faria dela governanta dele, que cuidaria bem dela desde que ela obedecesse. Muito clara essa questão de que a obediência é vinculada à mulher. A curiosidade, a inteligência, não precisa só da obediência. Mas tem uma coisa muito interessante na Meg também, ela de forma alguma não é a heroína perfeita. O que é que acontece? Ela, além de ser muito curiosa e muito inteligente, ela também sente muito tudo o que acontece no mundo. Ela tem uma sensibilidade imensa. Então, há momentos de imensa tristeza para ela quando o irmão briga com ela, até por bobagem, uma imensa tristeza quando ela não consegue, ela percebe que ela não está conseguindo seguir aquelas normas que impõem a ela. Ela sente muito, ela tem esse sentimento muito forte, muito exacerbado. Mas o problema dela não é simplesmente ser mulher. É ser mulher, muito inteligente, muito curiosa, em uma sociedade que não entende que mulheres possam ser tão inteligentes assim. Ao longo do romance, a gente vai percebendo que ela trava 2 batalhas internas dentro dela mesma. Uma contra as imposições da sociedade e outra contra os conflitos que a habitam. Ela está sempre nessa dúvida entre o dever, a obrigação de respeitar o pai, de obedecer o pai, de obedecer o irmão, e aquilo que ela gostaria de fazer para ela mesma, para a vida dela. Ela gostaria de ter independente, ela gostaria de poder escolher um homem com quem ela fosse se casar, ela gostaria de ser ela mesma. E aí é nessa tensão constante que eu acredito que faz surgir o romance. O romance gira muito em torno de Maggie Tulliver. Ela é, de fato, a protagonista, toda a narrativa é em torno dela. Aí depois nós temos o segundo personagem importantíssimo também, que é o irmão, o Tom. Eu devo confessar que a primeira vez que eu li, fiquei com muita raiva dele. E hoje essa raiva já diminuiu mais, que a gente vai tentando entender que ele também faz parte dessa circunstância, que ele também é moldado por aquela sociedade patriarcal e machista, que diz que ele, como homem, tem que comandar, tem que mandar na irmã, tem que ser a autoridade dentro de casa. Não é que ele tenha escolhido exatamente essa autoridade. Ele é protetor e muito, muito autoritário, né? É interessante quando a gente pensa no amor dos dois, porque a Maggie ama profundamente esse irmão, profundamente. Mesmo quando ela o critica, que em várias ocasiões, quando ela já está adulta, ela o critica a falta de empatia que ele demonstra para com um rapaz que tem um problema de coluna,
né? Critica a falta de empatia dele com outras pessoas, mas ela o ama. Ela o critica não porque ela quer desprezá-lo, porque ela quer ofendê-lo, mas para que ele se torne uma pessoa melhor. Ele, pelo contrário, o amor que ele tem por ela é condicionado à obediência. Se ela não obedece, se ela não se comporta como uma boa mulher, como uma boa garota, ele não a ama. O momento mais crucial da narrativa para ela, Meg, que é quando ela se envolve numa situação totalmente contra a vontade, ela jamais pensou em fazer o que acontece com ela, em fazer aquilo que acontece, ela não pensou em fazer aquilo, acontece, né? Ela fica mal vista, embora ela de fato não tenha cometido nenhum erro sério, e ele a condena sem querer ouvir as provas a favor dela. O próprio rapaz que a incriminou escreve uma carta explicando que a culpa era só dele, que ela não tinha feito nada de errado, né? Mesmo assim, ele não acredita nela, ele não dá oportunidade a ela de falar, né? Ele a condena, ele a expulsa de casa, ele até diz que continuaria sustentando-a, dando tudo de material que ela precisasse, mas não, que ela não faria mais parte da vida dele, que ela não seria mais a irmã dele. Então, assim, ele não tem esse mesmo amor por ela. O amor que ele tem por ela é condicionado à obediência, ao respeito às normas da sociedade. É condicionado a que ela seja aquela boa moça que a sociedade espera. Ela não cometeu erro nenhum, mas porque alguém diz que ela cometeu, porque dá a impressão de que ela cometeu, ele a condena. Então, eu não acho que ele a amasse de verdade, eu acho realmente que ele era muito condicionado para cumprir as normas da sociedade, que diziam que ele tinha que proteger a irmã, mas que ela deveria ser uma garota obediente. No final do romance, alguns leitores, alguns críticos literários dizem que os dois se reconciliaram. Tem uma grande enchente no rio e ela pega uma canoa e vai salvar a vida dele, porque ele estava no moinho e o moinho estava sendo tomado pela água. Ela vai salvar a vida dele e os dois acabam morrendo afogados e são encontrados abraçados. Aí, por conta desse abraço, eu acredito que muita gente tenha imaginado que eles tenham se reconciliado. Na minha concepção, não. Foi talvez uma reconciliação temporária, por virtude das circunstâncias. Imagina, vocês estão naquela situação, tentando um salvar a vida do outro, ninguém vai estar brigando por bobagens. Mas na minha ideia, na minha concepção, tivessem os dois sobrevividos, ele voltaria a agir exatamente igual. Porque ele representa a autoridade masculina naquela sociedade. Ele segue o exemplo do pai à risca, assumindo os mesmos valores, as mesmas rivalidades e até os mesmos inimigos. E espera que Meg faça exatamente o mesmo. Ele não tem a menor consideração pelos sentimentos ou opiniões dela. Então, eu acho realmente que ela o ama profundamente, ele só a ama se ela é uma garota obediente. Então, são amores desiguais. E outra coisa sobre a qual eu acho importante falar é o moinho. O título do livro é O Moinho à Beira do Rio. Não é Meg Tulliver ou Tom Tulliver. Não, é o moinho, porque esse moinho ele tem um símbolo muito forte. Primeiro, que é o local de vivência, de trabalho dos irmãos, né? O moinho pertenceu à família Tulliver por gerações e gerações. Tá? Então, representa a tradição, representa a herança e vai representar também a ruína, porque é quando ele recupera o moinho que havia perdido por questões financeiras, quando o Tom finalmente recupera esse moinho, tem uma enchente no rio, o moinho é levado. Então, o moinho vai representar a herança, a tradição, a união da família e a ruína dos dois. Então, eu acho que é muito importante não esquecer que o moinho não é apenas o título do livro, não é um personagem, mas é uma figura central na narrativa. Para pensar no final, eu penso assim, que o Moinho à Beira do Rio, Floss, é profundamente trágico, e a Meg paga um preço muito alto por não corresponder àquelas expectativas que se esperavam das mulheres naquele tempo, né? Ela tenta conciliar os desejos dela, de uma jovem, né, que quer se apaixonar, que quer ter uma independência financeira, que quer viver a própria vida, sua grande inteligência com as rígidas normas sociais que a cercam e às quais ela não tem escolha a não ser obedecer. E eu acho assim que o destino dela é muito comovente. E não tem alternativa, gente. O livro não dá em nenhum momento uma opção à Meg de se desvencilhar disso. Ela jamais seria uma mulher totalmente livre, por mais que ela quisesse exercer sua profissão de costureira, né? Ela chega a ter empregos nessa área,
mas ela nunca vai ser 100% livre porque ela está sempre presa às normas sociais rígidas que controlam aquele universo. E a minha pergunta, por que vamos ler O Moinho à Beira do Rio ainda hoje? Metade do século XXI, quase, né? 2026. Mas aí eu pergunto a vocês, quantas de nós mulheres não continuamos a ouvir as mesmas coisas que a Meg ouviu? Quando você pensa, por exemplo, em emprego, jamais vão perguntar para um homem com quem ele vai deixar os filhos, se ele vai casar, se ele não vai casar, quando que ele vai ter filhos. Essas perguntas são dirigidas a nós, mulheres. Sempre somos nós. Supostamente, nós hoje temos liberdade intelectual, a lei nos garante, podemos trabalhar, podemos exercer nossas funções, podemos conciliar casa, família com trabalho. Mas aí eu pergunto, será que temos mesmo total liberdade? Algumas áreas do conhecimento, por exemplo, ainda são muito masculinizadas. Quantas mulheres você conhece formadas em física, engenharia ou astrofísica, por exemplo? Não que não existam, não que nós não sejamos capazes, mas nós aprendemos a vida inteira que certas áreas são para os homens, não são para nós. E era isso que a Meg Tulliver ouvia constantemente. O estudo é para o garoto, o estudo é para os homens. A mulher ela só tem que estudar bordado, costura, cuidado de casa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa. Jamais para ser uma mulher independente. Então, eu acho que a gente ainda tem que ler The Mill on the Floss, O Moinho à Beira do Rio, e entender quem é essa personagem tão rica, né, que é Meg Tulliver. E eu agora vou ler uma frase do livro, tá, que eu achei muito interessante, porque quando ela é condenada por algo que ela não fez, mas que dá a impressão para todos que ela fez, ela não é condenada somente pelos homens. As mulheres daquela sociedade conservadora a condenam igual. Talvez até as mães com medo de que as filhas façam a mesma coisa. As filhas com medo de ver Meg como exemplo. Eu não sei explicar, eu estou especulando. Mas o fato é que as mulheres a condenam. E essa frase para mim diz muito. A opinião pública nesses casos é sempre do gênero feminino, não a do mundo. Então, mais de 1,5 séculos depois da publicação deste livro, talvez ainda valha a pena perguntar quanto desse julgamento continua recaindo, sobretudo, sobre nós, mulheres. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu quero mostrar novamente a capinha do livro. Não foi essa edição que eu li, tá? Eu li o original mesmo, mas eu li no Kindle. Tá? E é isso. Não deixem de dar uma olhadinha no meu blog, estandadoutoramaria.com.br, que tem um texto muito bom sobre o Moinho à Beira do Rio. Tá? Não deixem também de ver o meu Substack, os links estarão na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.